Vocês já ouviram falar sobre a amilotrofia muscular espinhal, que é a famosa AME? É uma doença genética grave que leva à perda da força muscular. O paciente vai perdendo a força progressivamente e ela pode começar os sintomas já nos primeiros meses de vida. E se eu não tratar, principalmente essa forma que começa mais precoce, o paciente acaba morrendo. E o grande ponto legal é que hoje nós temos tratamentos disponíveis para a AME, tá? Dessa forma genética. Tanto disponíveis pelo SUS, quanto disponíveis pelas operadoras de saúde. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Vou explicar um pouquinho o que é a AME, tá? A AME tipo 1 e tipo 2 principalmente, e quais são os tratamentos que nós temos disponíveis, ok? Fiquem até o final aqui do vídeo. E, de novo, não esqueçam de curtir, de acionar o sininho aqui, tá bom? Me ajudem aí a produzir mais conteúdo para levar para o pessoal, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença rara, a amilotrofia muscular espinhal, tá? Ela é relacionada a um gene, tá? É o gene 5q. Nós temos uma mutação. O que esse gene produz? Uma proteína chamada SMN. Nós temos a SMN1 e a 2, tá? Nós herdamos a SMN do pai e da mãe, tá bom? Então, um quadro genético herdado dos dois. Tem a SMN1 e a SM2 também, que são dois pares, ok? O grande problema do AME é que eu tenho uma mutação da SMN1, tá? Então, a proteína não é formada de maneira adequada. E essa SMN1, ela é a principal para a formação do neurônio, para a estrutura ali do neurônio. Quando a gente não tem ela, a SMN2 acaba assumindo o papel, tá? Mas eu tenho que estimular ela, porque a principal é a SMN1. A SMN2 precisa de estímulo para produzir essa nova proteína para substituir essa outra, ok? Então os sintomas começam principalmente não, quando eu tenho a mutação dessas duas, tá? Diagnóstico genético, né? Eu tenho que pedir o teste genético, mas antes eu tenho que reconhecer a doença. Vamos dividir a AME tipo 1 e a AME tipo 2. A AME tipo 1 é a mais grave, que ela começa logo na infância. É uma criança que é um bebê flácido, tá? Ela nasce, às vezes nasce já com um chorinho mais não muito forte, tá? E com o passar dos dias, os meses, a mãe já percebe que a criança não está legal. É um bebê mais molinho, tem aquele olhar vivo, mas é um bebê mais molinho, tá? Com o passar dos meses, vai tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A criança não consegue sustentar a cabeça, não consegue ficar sentada, tá? E isso vai piorando, até chegar ao redor de um ano, um pouquinho menos, que a criança vai ter uma dificuldade na respiração, tá? E vai evoluir para tracostomia. Então, os pacientes que eu acompanhava, que hoje eu não vejo tanto criança, mas que eu acompanhava muito lá na minha residência, os SMN1, com 1 ano de idade, a maioria já estava com tracostomia e gastrostomia. Era um pecado. Criancinha pequenininha, bonitinha, aquele olhar vivo, tá? Porque a cognição está adequada, ela tem os estímulos, tá? Mas ela não consegue atingir os patamares porque eu tenho uma perda de força progressiva. A tipo 2, a AME tipo 2, ela começa um pouquinho mais tarde. A criança consegue atingir os pontos, tá? Sustentar a cabeça, sentar, às vezes engatinhar, começa a andar um pouco. Ao redor de 1 ano e meio, 2 anos, a mãe começa a perceber que ela tem mais dificuldade para subir escada. Ela vai levantar, tem um pouquinho mais de dificuldade. Então começa a ter uma perda de força. Às vezes o paciente ele atrasa para andar, tá? Ele nem consegue andar, tá? Eu tenho uma paciente que eu estava acompanhando, que com um tipo 2, que ela não chegou a andar. Ela teve uma dificuldade. E o diagnóstico foi feito através, primeiramente, claro, o exame neurológico ajuda, porque nós vamos ver um paciente com hiporreflexia, flácido, tá? A eletroneuro, que vai sugerir uma lesão do segundo neurônio, e o teste genético, como eu já disse para vocês, que vai ver a ausência, tá? A mutação da SMN1, da SMN1, tá? Ok? Em homozigose, tem que estar os dois
alterados para poder dar a doença. Um só alterado, a pessoa é portadora, tá? Ela não tem a doença, porque tem o outro gene produzindo a proteína, tá? Quando ela é heterozigose. Qual que é o risco? Se a mãe, tá? Vamos falar que é o pai tem a heterozigose, tem uma que tá alterada e a outra tá normal. E a mãe tem isso também, a criança tem 50% de ter, 50% não, 25% de chance, os filhos, né, de terem a AME, ok? Mas a pessoa, o pai e a mãe, não vão ter AME, certo? Entenderam? E o tratamento? O legal é que nós temos tratamento hoje, tratamentos eficazes, tanto para AME tipo 1 quanto AME tipo 2 e AME tipo 3, que eu não vou entrar em detalhes, que é mais no adulto. Eu vou falar eu só vou comentar desses dois grupos. E quais são os tratamentos disponíveis? Nós temos o Spinraza, tá? Vou falar o nome comercial, que é o Spinraza. O nome da droga é Nusinercena. Desculpa, é um trava-língua, mas o nome comercial é Spinraza. Como que ele funciona? Ele acaba ativando, como eu disse para vocês, nós temos a SMN1 dos dois genes e a SMN2, tá? Ele acaba ativando esse Nusinercena, que é o Spinraza, a produção da SMN2, que vai ajudar a estabilizar o neurônio. Tá? Olha que legal. Então, é uma droga que vai ajudar a ativação de um outro gene para produzir uma proteína que tenta substituir aquela que não está sendo formada. Tá? Como que ele é feito? O chato, ele é intratecal. O que é intratecal? É na medula. Tá? Ele é feito, na medula espinhal, né? No líquor. Então, eu faço a punção, tiro o líquor do paciente, uns 3, 4 ml, e jogo no sinucena. Ele é feito inicialmente em doses mais próximas, tá? E depois a cada 4 meses, que é a terapia de manutenção. E é um baita remédio, tá? Ele ajudou muito os pacientes, tá? Depois eu falo o que aconteceu com eles, depois de falar de todas as drogas. O próximo, nós temos o Ridisplan, que é uma droga via oral. Eu não tenho nenhum trabalho head-to-head mostrando se um é mais eficaz do que o outro, ok? Parece que o Spinraza tem mais efeito do que comparado com o Ridisplan. Então, é por isso que a gente acaba, em alguns casos, que não tem uma coluna que a gente fala hostil, que a coluna fica toda torta, que é um dos problemas dos pacientes com AME mais tardio, fazer uma baita de uma escoliose, muitas vezes indo para a cirurgia para corrigir a escoliose, e isso acaba dificultando na hora de eu puncionar, tá? O Ridisplan acaba ajudando por ser via oral. Também tem sua eficácia. Eu acabo prescrevendo, eu não acompanho tanto esses pacientes, mas eu uso maior do Ridisplan para aqueles pacientes que têm coluna, que a gente chama de coluna hostil. O próximo, que aí eu vou ler, porque é um palavrão, tá? Que é o Onasemnogene Abeparvovec, que é o Zolgensma, tá? Já foi considerado uma das medicações mais caras do mundo, tá? Era em torno de 5 milhões, eu não sei quanto que tá agora, 5 milhões de reais, tá? Não é a mais cara, porque agora nós temos uma para Duchenne, que se eu não me engano é 15 milhões de reais, tá? Mas o Zolgensma já foi considerado. Zolgensma, como que funciona? Ele é venosa, dose única, tá? Que é um vírus do bem que leva ali o quadro, que vai atuar como uma alteração do gene, tá? Ele vai se incorporar no gene ali para tentar estimular a produção da SMN2 também, tá? É um remédio bacana, ok? Eu não tenho experiência nenhuma com o Zolgensma, não tenho nenhum paciente usando o Zolgensma. Colegas que usaram, principalmente para aqueles quadros de AME tipo 1, que é o quadro mais grave, quando logo no diagnóstico, tá, logo no começo, ou mesmo já tem história na família, tá, uma outra criança faz o teste genético e a criança, mesmo a criança já estando na barriga da mãe, dá para a gente fazer o teste genético. Fazendo o teste genético e já vem positivo, pede o Zolgensma e na hora que a criança já nasce, já faz o Zolgensma, dias depois já faz o Zolgensma para começar a ativar essa proteína. E a gente viu que mudou muito o quadro clínico do paciente. Pacientes não evoluíram para tracostomia, como eu disse, e gastrostomia. Pacientes tiveram quase vida normal,
Comparado, de novo, Zolgensma, Nucina e o Ridisplan, tem algum que é melhor? De novo, não tem trabalho comparando um com o outro, tá? Parece que o Zolgensma tem alguns pontos que depois que o paciente usou, ele teve um benefício, mas a longo prazo parece que perdeu aquele benefício e muitos tiveram que migrar para o Nucina, que é o Spinraza, que é o intratecal, tá? Pelo menos alguns colegas que têm mais experiência com o AMI comentaram isso para mim, que o Zolgensma foi legal no primeiro momento, mas depois teve uma falha que teve que ir para o Spinraza. Ah, por que nós vamos escolher um? Então depende de cada paciente, tá? Depende de cada paciente e também se a coluna é hostil ou não, tá? Depende como o paciente está, em que momento que eu vou pegar esse paciente. De qualquer maneira, eram pacientes que não tinham o que fazer, que morriam. As crianças com AMI tipo 1 chegavam com 1 ano e meio, tá com traca, como eu disse, gastrostomia, não andava, tudo deitadinho, com 2, 3 anos, morriam, não secundária à doença, mas uma pneumonia ou uma infecção secundária levava à morte da criança, tá? Era raro a gente ver AMI tipo 1 mais velho, tá? AMI tipo 2 nem tanto. Mas o AMI tipo 2 também, o paciente vai evoluindo, vai acabar evoluindo para tracostomia, tá? Muitas vezes gastrostomia. Então esse tratamento no paciente com alteração genética, tá? Que eu tenho uma mutação lá em homozigose, ele ajuda muito, tá? Ele para a doença, ok? Eu tenho uma paciente que eu estou acompanhando, que eu estou fazendo a cada 4 meses, e ela está muito bem. E o interessante, quando chega perto da próxima aplicação, se atrasa alguns dias, ela começa a ter fadiga, um pouco mais de cansaço. Você faz a medicação, ela volta ao basal e melhora muito. Então, assim, mudou muito o tratamento. São remédios caros, tá? Até brinco quando eu vou fazer a infusão lá da medicação intratecal, para tomar cuidado com o remédio, cada frasquinho custa em torno de R$200.000. É extremamente caro. O bom, o SUS está oferecendo, tanto para AMI tipo 1 quanto para AMI tipo 2. AMI tipo 3 ainda, infelizmente, não está. É processo judicial, tá? E se eu não me engano, o Ridisplan também tá. O Zolgensma eu não sei dizer se o SUS está oferecendo ou não. Mas o Nucina, que é o Spinraza, e o Ridisplan, eu tenho certeza que o SUS está oferecendo. E as operadoras também de saúde são obrigadas a oferecer o tratamento, ok? Então, se vocês conhecem alguém com diagnóstico de AMI tipo 1, tipo 2, que não está sendo acompanhado ainda, procure um neurologista, orienta ele a procurar, porque nós temos tratamento. Se tem alguém na família e a pessoa engravida, tá? Eu tenho um filho, e se a pessoa engravida, é legal fazer um teste genético para ver se a criança tem risco de ter. Se tiver, tratamento precoce muda muito o prognóstico. Quanto mais rápido o tratamento, melhor, ok? Você já tinha ouvido falar de AMI, tá? Principalmente a AMI 5Q, que é relacionada ao quadro genético? Sim, não? Tem alguém na família, algum conhecido? Escreva aqui como que está o acesso à medicação. No local que você mora, tem a facilidade? Tem médico que aplica, principalmente no Nucina, que é um pouquinho mais chato? Como que está a situação? Expliquem aí, comentem. E se vocês conhecem alguém, manda esse vídeo que pode orientar até a facilitar, né, o acesso à medicação, ok? Um grande abraço e vejo vocês semana que vem. Até mais!